grande motivo dos medos de vocês estarem aqui, os pontos proibidos, não é assim? Que a gente tem medo. Então, no Medline, quando a gente coloca... primeiro eu vou contar a história daquela foto. Aquela foto é muito engraçada. O ano passado eu tive um caso de uma moça que teve prolapso uterino, grávida. É raríssimo. Da acupuntura não tem nenhum caso publicado no mundo. Tanto que eu estou publicando aí o trabalho. E aí eu consegui mostrar esse trabalho num simpósio que teve na Unifesp. Aí tem que fazer o folder, né? Não tem que fazer o folder, não, o pôster, né? Então eu tinha que fazer o pôster. Quando eu fui fazer o pôster desse trabalho, eu queria uma foto que mostrasse a acupuntura na grávida. Qual que é o melhor ponto? IG4. Só que aí eu indo, sabe, naquele processo de você colocando no Google, eu falei, pô, mas IG4 eu não vou achar nunca, porque IG4 é perfeito. Você coloca a mão em cima da barriga, ó. Não é isso? Tá tudo certo. Ponto proibido é IG4. É isso que eu coloco e quem que aparece? Uma grávida com IG4. Então, a grávida não deve ter perdido o neném, senão acho que eles não iam ter coragem de colocar a foto lá, né? Então, vamos lá. Para o Medline, quando eu coloco, tem 8 trabalhos que estudaram os pontos que são proibidos. Tá certo? 8 trabalhos. Quais são os pontos de todos esses trabalhos que são estudados? IG4, baço pâncreas 6, os pontos do sacro, que são bexiga 33, 32, 33, 31, 32, 33, C4, né? VB 21, VC4, bexiga 60 e bexiga 67, tá? Esses pontos são os pontos que foram estudados nesse trabalho, nesses 8 trabalhos. Para não parecer que foram poucos trabalhos, esses 8 trabalhos resumem 10.000 atendimentos. Então, não se fez pouca acupuntura. Tá? Então, não são... só 8. Eu mostrei 96 agora há pouco, né? Só 8 trabalhos, não. Esses 8 trabalhos juntam 10.000 atendimentos. Tá? Então, fez bastante atendimento nas gestantes, tanto em... A maioria dos trabalhos é em animal, aí tem coelha, em rato, em cachorra, tudo prenha, né? Só tem um trabalho que, na verdade, eles fizeram uma pesquisa na China, que é o que resume mais, um número maior, 2.000 e poucas gestantes responderam aos questionários, com médicos chineses, né, que diziam que usavam os pontos proibidos. Então, só ali tinham 2.000 e poucas mulheres que participaram desse questionário. Tá? Isso é muito valioso, né, muito grande. Tá? O Alterocho e o Maciosta, o que eles citam? Eles citam IG4, baço pâncreas 6, só, os pontos na região sacral, antes das 12 semanas, lombar e sacral antes das 12 semanas, pontos abaixo do umbigo desde sempre, né? Mesmo antes das 12 semanas, e pontos acima do umbigo após as 12 semanas. Okay? E o que a gente encontra lá de conclusão disso tudo? Não tem nenhuma relação de ponto de acupuntura com perda embrionária ou implantação, perda embrionária de implantação ou reabsorção embrionária, não tem relação com morte fetal, não induz ao aborto, não tem relação com o número de fetos, não é nociva à gestante e não está relacionada a qualquer desfecho nocivo à gravidez. Então, não tem ponto proibido. Não tem ponto proibido. Tem um... Vou mostrar aquela foto, é linda, né? Tem um pensamento, uma coisa que é assim, que é do bom senso, né? Esses pontos proibidos são basicamente os pontos que a gente utiliza na hora que a gente vai estimular o parto. Então, quando ela chega lá com 38 semanas, tem outros pontos, mas são basicamente os pontos que a gente vai estimular. Qual que vai ser um grande problema? Se eu resolver, para que eu usaria? Usar junto. Então, por que eu vou usar IG4, baço pâncreas 6 junto numa gestante?
Bexiga 60. Bexiga 60 favorece o parto. Só que tem vezes que uma ciatalgia de gestante nada resolve, só bexiga 60. Você faz tudo o que você conhece para melhorar uma ciatalgia de gestante e não resolve, só bexiga 60 melhora. E parece que é mágica. Pode perguntar. Eu também. Não tem nenhum... Não tem porquê. Junto. Não, não é que não pode. Veja, não tenho nenhum tipo de comprovação. Mas no bom senso, o que ele me diz? Por que eu vou usar junto? Por que eu vou usar vários pontos que tem alguma coisa? O que eu digo? Eu digo assim, que do mesmo jeito que lá naqueles livros antigos, que nos livros antigos, a única coisa que você encontra é Baspâncreas 6 e G4. É a única coisa que você encontra. Tá bom? Mais nada. Outro dia eu vi um post no Facebook com uma quantidade de ponto proibido que ia sobrar pouco para a gente fazer. Não dava nem para ler. Era tanto númerozinho, ela foi colocando um embaixo do outro assim, que eu falei, gente, mas não dá para ler isso daqui. O que sobrou, será? Não tinha quase nada para você fazer mais na sua vida, sabe? Acabou. Os recursos que a gente tem. Então... usar junto, usar ponto que movimenta muito energia. Então, F3 é um ponto que não está em lugar nenhum e que eu não fico usando e abusando de F3 em gestante. Tenho outros caminhos para eu acalmar o fígado do que eu usar um F3 em gestante. Até porque pode doer muito. A parte emocional da gestante é delicada. Então, tem F3 delas que tem um edema. Eu tenho um edemazinho em cima, eu vou punturar em cima e é um ponto que mexe. Então, o que é importante a gente saber é que a gente não deve movimentar energia demais. A gente falou na palestra anterior ali, que o que é interessante para mim? O interessante para mim sou eu economizar a energia dela, não é isso? Eu poupar. Ela está num momento de desgaste de Jing muito grande. É isso, não é? Aí eu vou desgastar, eu vou colocar um ponto que eu sei que vai mobilizar uma quantidade de energia muito grande. E mobilizar uma quantidade de energia muito grande significa, sim, perder Jing. Em alguém que já está com uma perda de Jing, eu não tenho por que fazer isso. Então, esse pensamento aí é assim, o que já se sabe com certeza absoluta sobre a acupuntura, que ela controla a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura corporal, a proporção de granulócitos e linfócitos, que são células de defesa, e o transporte mucociliar. E isso se comprovou não só tratando esse tipo de questão, se comprovou tratando um joelho e aferindo outras questões, e mesmo colocando ponto para tratar um joelho, eu melhorei a pressão arterial. A temperatura equilibrou, ela melhorou o muco, eu vou tratar uma questão qualquer e eu melhoro outra. Então, a acupuntura é feita de qualquer maneira, feita para o bem daquela pessoa, dentro da homeostase daquele indivíduo, eu vou provocar. Por que ela seria maléfica numa grávida que está saudável? Que ela não tem nenhum problema grave. Se ela tiver alguma doença grave, se ela tiver algum problema maior, uma doença crônica que está colocando em risco o feto ou a vida dela mesmo, aí ela tem que ser coberta de cuidados. Aí eu tenho que estar entendendo muito mais o caso. Às vezes ela está até internada no hospital, não tem acesso da gente ali. Mas, tirando o alto risco, eu não tenho porquê. Eu não tenho porquê. Elas criam um vínculo comigo, se você atende gestante, com você também. Elas criam um vínculo com a gente, porque, primeiro, que ninguém entende. Ela fala para o médico que ela está sentindo, ele faz assim para ela. Porque ele não tem o que dizer para ela. Ele não tem o que falar para ela. Ela está com dor, ela não pode. Ela tem que tomar só um único remédio lá que não resolve. Né? Tem hora que elas desistem de tomar o remédio porque não resolve nada mesmo. Você usa Basmara? Uso. Tudo na gestão... Olha, é igual criança. Criança tem o mesmo pensamento. Menos é mais. Você assopra, a criança vai. Você assopra, a gestante vai. Ela absorve e ela se relaciona com a acupuntura de uma maneira muito mais brilhante. Então, se eu precisar de vaso maravilhoso, eu vou usar. Mas
um gasto de energia. Então, eu só vou usar se eu realmente precisar. Se já tiver, nunca eu uso grandes pontos ou grandes técnicas com um vaso maravilhoso no primeiro momento que ela faz uma queixa para mim. Nunca. Eu vou primeiro cercar, e aí se eu não for conseguindo, aí eu tiver que usar eu já usei o G4, em gripe, por exemplo, que você não consegue resolver, você faz uma coisa não resolve, faz outra não resolve, faz outra não resolve, filha, o que você precisa é de G4. Aí você faz G4, seca o nariz, melhora a questão. Ventosa, mocha muito, muito. Tá. Para segurar a gravidez daquelas pacientes que não conseguem reter o embrião. Olha, é tão homeostático, sabe? É tão do corpo, a acupuntura ela acompanha tanto o que o corpo precisa, que eu vou dar um exemplo para você de G4. E G4, por exemplo, é um ponto que na hora que você dá um estímulo nele mais forte, tem vezes que na hora que você faz um teti com a mão, sabe, com estímulo manual, na grávida que está querendo ter o parto normal, na hora que você dá o teti, ela sente contrair, a barriga fica dura, na hora que você faz aquilo. E G4 usado até 3 horas depois da transferência do embrião, relaxa o útero e diminui a chance dela rejeitar o embrião. O mesmo em G4. Se ele fosse proibido, você concorda comigo que eu nunca ia poder usar G4 em alguém com quadro de infertilidade que está fazendo uma fertilização in vitro? Mas isso tem que ser só até 3 horas depois. 3 horas depois de quê? Da transferência. E como que a gente sabe a transferência? Não, eu estou falando de gravidez assistida. Sim, entendi. Aí você sabe porque está marcada a hora. Ela vai para o hospital, ela vai fazer e vai sair de lá. Tá? Então, não tem... em um momento ele tem uma atividade, em outro momento ele tem outra atividade. Né? Então, não, é homeostático. O corpo sabe o que está precisando. Uma coisa que o Alteroshi fala, que é bonito de ver nele, assim, que a manipulação da agulha mais recomendada nos livros mais antigos não é tonificação e não é sedação, é harmonização. Então, se você tiver dúvida, ela precisa do IG4, por exemplo. Ela precisa do baço-pâncreas 6. Gente, tem coisa de mente que só o baço-pâncreas 6 acalma. Você pode usar 10 agulhas na cabeça, se você quiser. Você usa um baço-pâncreas 6, ela calma. Até o olho baixa dela, assim. E elas têm momentos de muita... Elas ficam bravas, né? Elas ficam muito bravas. Grávida fica brava no geral. Então, é muito valioso alguns pontos. Mas se precisar, né? Se precisar, eu uso. Então, aí, a indicação que eu dou é da cautela mesmo. Né? Tem esse trabalho é um trabalho que ele fez uma pesquisa. Revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Eu seleciono todos os trabalhos de um assunto, de um determinado assunto, e reviso. E vejo o que ele fez, comparo o resultado de um com o do outro, para ver se aquilo está certo, se está bom, se não está bom, como é que está a situação daquele assunto. Nessa, eles fizeram sobre efeitos adversos na gestação. Não acharam. Os principais efeitos adversos que eles acharam foi hematoma, que as pessoas têm hematoma quando usam agulhas, no geral, né? Acontece, né? Queda de pressão abrupta, que pode acontecer com qualquer pessoa mesmo. Quando a gente faz acupuntura, né, tem momentos que a pessoa dá aquela balançada. O mais encontrado foi dor na punturação e dor na retirada da agulha. Que isso não faz nenhum mal. Então, não tem nenhum quadro de morte fetal e de aborto relacionado com o uso da acupuntura. Claro que nesses 10 mil atendimentos, algumas mulheres abortaram, mas a mesma quantidade de pessoas que não usam acupuntura e teve. Então, o aborto pode acontecer em qualquer fase, né? Primeiro trimestre mais, mas em qualquer fase pode acontecer. Tá bom? É isso.